Olá, meus queridos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje, nós continuaremos nossos estudos na importante área de termoquímica. Na primeira aula, nós vimos na introdução à termoquímica como que varia a energia em mudanças de estado físico. Depois, na segunda aula, nós vimos a entalpia de formação. Numa terceira aula, a gente viu então a entalpia de combustão e nessa quarta aula a gente verá o que é a lei de Hess. Em todas essas aulas que nós vimos, né, a gente está tratando do quê? Das variações de energia, tanto em processos físicos quanto em processos químicos. E aqui, portanto, não será diferente. Na lei de Hess, a gente estuda o quê? A gente estuda a variação de energia ou variação de entalpia em reações que ocorrem de forma subsequente, de reações que se complementam, né? A gente chama de reações complementares também. Eu vou começar aqui com um exemplo bem prático, que é o exemplo da chuva ácida. A gente sabe que a chuva ácida ela pode ser formada por interferência humana, pelos poluentes que nós jogamos na atmosfera, mas ela também pode ser formada naturalmente. Então, devido à composição química dos gases que há na atmosfera. Um primeiro caso é, por exemplo, quando existe a erupção de um vulcão e ele dá uma baforada lá e ele joga SO2, dióxido de enxofre, na atmosfera. Esse SO2, quando há alguma chuva, alguma precipitação, ele reage com a água da chuva, né? Reage com o gás oxigênio também e forma ácido sulfúrico. Então, nessa ordem, o SO2 reage com o gás oxigênio, forma SO3, o SO3 reage com a água da chuva, forma ácido sulfúrico. Num outro processo de chuva ácida, a gente tem o gás carbônico, que ele pode reagir com a água da chuva, formando o ácido carbônico. Seria um segundo processo. E no terceiro processo, ele ocorre quando há a reação dos gases nitrogênio e oxigênio presentes na atmosfera. A gente sabe que o nitrogênio é presente na ordem aí de 78% e o oxigênio presente na atmosfera na ordem de 21%. Quando esses gases ficam presentes lá na atmosfera, eles ficam olhando para a cara do outro e eles não reagem. Por quê? Porque não há energia suficiente. Então, precisa ocorrer algum evento energético para que esses gases reajam. Mas que eventos são esses? Quando ocorre alguma descarga elétrica, no caso de tempestades, ou então quando esses gases eles sobem muito na atmosfera, em camadas muito altas lá próximo do espaço, e eles interagem com os raios cósmicos. Então, nesse sentido, os raios cósmicos fornecem energia para que essa reação ocorra. Mas a gente não precisa ir tão alto assim, né? Aqui mais próximo da biosfera, então quando ocorre tempestades, as descargas elétricas fornecem energia para esses dois gases reagirem e eles formam dióxido de nitrogênio. E é claro que, como toda reação química, eles vão ter lá uma quantidade de energia associada ou uma variação de entalpia, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, esses gases, com essas interações energéticas, eles reagem e vão gerar lá uma variação de energia. Tá? Eu posso representar essa reação de uma forma lúdica aqui embaixo, em que eu tenho um estado A dos reagentes e eu vou formar um estado B dos produtos, onde há uma variação de energia que eu vou chamar de ΔH1. E a reação, né, eu estou representando ela por meio de uma equação ali embaixo. Então eu tenho aí esse primeiro processo. Acontece que esse processo não para por aí. Quando chove, o NO2 ele reage com a água da chuva e ele forma ácido nitroso, HNO2, e ácido nítrico, HNO3. E é claro que, como toda equação química, ele também vai ter uma quantidade de energia associada, uma variação de entalpia. Então, nesse segundo processo, que é subsequente, eu tenho aí um ΔH2.
eu posso representar, né, esse segundo processo dessa maneira. Então, o produto formado da equação 1, né, o NO2, ele está reagindo com a água da chuva e está se chegando num sistema C, em que eu tenho HNO2 e HNO3. Se a gente for ver, então, o processo de chuva ácida, a partir da reação do nitrogênio e oxigênio, ocorre em duas etapas, tá? Entre A e B e entre B e C. Nessas duas etapas, eu tenho quantidades diferentes de energia associadas. E aí você fala, poxa vida, mas eu não posso calcular uma energia só? Pode, é a lei de Hess, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar essas equações. Quando eu somo as equações, eu olho direito para as duas e eu vejo que tem coisas iguais dos dois lados. Então, na primeira equação, no produto, tem lá 2NO2. E na segunda equação, no reagente, também tem 2NO2. O que eu posso fazer com essas equações, né? Quando tem componentes iguais, eu posso cancelá-los. Então, o NO2, 2NO2, que é produto da primeira reação, eu posso cancelar com 2NO2, que é reagente na segunda reação. Quando eles estiverem do mesmo lado, ambos forem reagentes ou ambos forem produtos, eu posso somá-los pela lei de Hess. Agora, quando eles estiverem em lados opostos, eu cancelo eles, porque se eu somar as equações, eles vão estar iguais dos dois lados, eu vou cancelar de qualquer jeito. Então, eu já cancelo no processo de soma. E aí, então, eu vou chegar nisso aqui, ó, somando os reagentes, NO2 mais 2O2 mais água. E depois o que sobrou dos produtos, HNO2 mais HNO3. Beleza, depois que eu fiz isso, eu cheguei numa equação que eu vou chamá-la de equação global ou equação geral, tá? Então, essa equação, assim que eu consigo somar as reações e chegar numa única equação, o que eu vou fazer com as energias? Eu vou somar essas energias. Então, eu posso pegar e calcular, então, a energia do processo inteiro, somando as energias intermediárias, as variações de entalpia que eu tenho de cada equação. Então, eu posso fazer um caminho direto. Então, ao invés de fazer A para B, B para C, eu posso fazer A para C direto e calcular uma única variação de entalpia. De que maneira? Somando as equações. Então, eu vou considerar a variação de entalpia final como a soma entre ΔH1 e ΔH2. Não é fácil? É muito tranquilo a gente fazer isso aqui. É claro que tem algumas coisinhas que a gente vai ver depois, num exemplo que eu vou dar, mas basicamente é isso, né? A lei de Hess, ela se refere, então, à soma de reações complementares e o cálculo de uma única variação de entalpia somando-se as equações. O que a lei de Hess diz, né? Partindo-se sempre do mesmo estado inicial e chegando-se sempre ao mesmo estado final, o ΔH será sempre o mesmo, quer a reação seja direta, quer ela se efetue em várias etapas. Aí você me pergunta, mas o que isso quer dizer? Eu posso calcular ΔH1 à parte, ΔH2 à parte e somar os dois. Ou então, eu posso juntar as equações e calcular um único ΔH. O valor é o mesmo, tá? Porque o estado inicial e final também serão os mesmos. Ou seja, a variação de energia, portanto, será a mesma, tá? Então, eu posso fazer essa soma direta. Então, prazer, essa é a lei de Hess, tá? Eu posso aí fazer isso de que maneira, né? Existem algumas técnicas em que, às vezes, eu tenho que multiplicar os coeficientes da equação e muitas vezes eu preciso inverter a equação, que é o que a gente vai ver depois, tá? Segundo a lei de Hess,
quando eu preciso multiplicar os coeficientes por um determinado valor, eu tenho que multiplicar a variação de entalpia pelo mesmo valor, tá? Então, se eu multiplico os coeficientes da equação por 2, eu tenho que multiplicar a variação de entalpia também por 2. A gente vai ver depois um caso em que eu tenho que inverter uma equação, aí o que eu faço? Eu inverto o sinal da variação de entalpia. Se ela for positiva, ela se torna negativa e vice-versa, tá? Então, sem muitas delongas, eu vou começar aqui com um exemplo prático mostrando então a combustão da grafita com o oxigênio. Bom, nesse exemplo aqui, eu tenho, como eu tinha dito, né, carbono grafite reagindo com gás oxigênio, formando monóxido de carbono, né, CO. Muito bem, então exercícios de lei de Hess, eles costumam dar já a equação geral ou equação global. E eles pedem o quê? O cálculo da variação de entalpia, que é o ΔH, como está demonstrado aí no enunciado. Agora você me pergunta, tá, professor, mas ele deu essa equação geral, eu não vou precisar então calcular a equação geral, determiná-la somando as equações? Vai. Mas por que eu vou ter que fazer isso? Porque geralmente ele faz o seguinte no exercício, né? Ele dá as duas equações, ou 3, ou 4, ou 5 equações subsequentes que vão formar a equação geral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai fazer esse tipo de exercício e na observação do que se tem em equações complementares e na equação global. O exercício praticamente sempre vai dar as equações complementares, que são representadas aí na forminha mais miúda, né? Eu coloquei aí de um jeitinho mais miúdo, e a equação global, geralmente ela aparece logo no enunciado do exercício, que eu representei aí de uma forma com uma letra maior, tá? Aí você fala, tá bom, mas o que eu faço com isso, né? Então, a gente sabe que nós vamos ter que somar as equações intermediárias para se chegar na equação geral ou na equação global, tá? Existe uma técnica que eu costumo ensinar para os meus alunos para a gente poder somar as equações. A soma não é tão simples quanto eu fiz lá no exemplo da chuva ácida, né? Então, às vezes, até um exercício ou outro, às vezes até a soma é direta, mas são poucos os casos. Na maioria das vezes, a gente tem que fazer uma análise mais detalhada, que é isso que eu vou ensinar aqui. Muito embora esse exercício tenha poucas equações, né, só duas intermediárias, a gente tem que tomar cuidado aí na hora da análise, tá? Aí você me pergunta, tá, professor, mas a gente começa por onde? Eu vou ter que fazer primeiro a análise de cada componente da equação geral, que eu estou representando ali pelas flechinhas azuis, em relação às duas equações intermediárias. Então, eu vou pegar na equação geral carbono grafita, meio de O2 e o CO. E eu vou observar aonde eles estão nas equações intermediárias. Eu faço um por um, tá? Aonde eles estão ali embaixo, tá? Então, vamos começar. Eu pego primeiro o carbono grafita, né? O carbono grafita, ele é reagente na equação geral. E na equação intermediária, ele também é equação, ele está ele é reagente na equação geral, carbono grafita, e na equação intermediária, carbono grafita também é reagente, tá? Como eles estão do mesmo lado, quando você vai somar as duas equações intermediárias, né? Então o carbono grafita vai acabar ficando como reagente na equação final, né? Então ele está posicionado na forma correta, tá certo? Então, carbono grafita da equação intermediária, ele é reagente, assim como na equação geral, na equação global, tá? Muito bem. Aí, depois que eu conferir o carbono grafita, eu vou conferir o oxigênio, tá? Então, ele está ok, e agora eu vou conferir o oxigênio. Veja que na equação geral, né, lá em cima,
o oxigênio é reagente e lá embaixo ele também é reagente. O que que eu faço? Eu deixo ele no mesmo lugar onde ele está, eu não mexo. Então veja, o oxigênio reagente na equação geral, o oxigênio reagente na equação intermediária. Aí você fala, bom, então ele está legal, tá? Aí o que que eu faço? Agora eu vou conferir o CO, que é o último, o monóxido de carbono ali em verdinho. Veja que na equação geral ele é produto, tá? Porém, na equação intermediária ele é reagente. Aí você fala, Jesus, o que que eu faço agora? Agora a gente vai fazer a nossa mágica da lei de Hess. Eu vou fazer o quê? Eu vou inverter a segunda equação para que o CO se torne produto, tá? Então, como ele não dá match, né, ele não está batendo, então o que que eu tenho que fazer na segunda equação? Eu vou ter que invertê-la, de forma que o CO também vire produto, tá? E quando eu faço isso, né, eu tenho então, né, em lados opostos, eu vou ter aí meio de O2 de um lado, né? E o oxigênio lá do outro lado, tá certo? E depois eu tenho o CO de um lado e o CO do outro lado. Aí você fala, poxa, professor, ficou uma confusão, né? E agora, o que que eu tenho que fazer? Lembra quando a gente somou as equações anteriores, né? No exemplo que eu dei, lá dos gases da chuva ácida? Quando você soma, se tiver coisas iguais em lados opostos, eu posso cancelar. Então veja, eu aí no exemplo aí embaixo, né, nessa parte nova que eu coloquei, eu já inverti a segunda equação. Então ficou CO né, produzindo ali carbono, grafite, né, mais meio de O2. Então a reação foi invertida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar CO da primeira equação, que é produto, com CO da segunda equação, que está como reagente. Então, está cortadinho ali, né? Pá, cortou o CO foi para o espaço, tá? Aí você fala, poxa vida, mas e o oxigênio? Ficou um de um lado e meio do outro. Muito bem, eu posso cancelar o oxigênio também. Veja que de um lado eu tenho oxigênio e do outro lado nós temos meio oxigênio. Quando você cancela um com meio, sobra meio. Então, o oxigênio na segunda equação, que está do lado do produto, ele vai desaparecer. E o 1O2, que está na primeira equação, como reagente, a gente cancela ele e sobra meio. Então, na hora que eu somar as equações, como é que vai ficar? Carbono grafite mais meio de O2 produzindo CO, tá? Então, aí, o que que eu fiz? Eu consigo chegar na mesma equação da equação geral dada lá no início do problema. O objetivo nosso principal é esse. Na hora que você somar as equações, você tem que chegar na mesma equação que foi dada pelo exercício, que é a equação geral, tá? Aí você fala, mas que coisa sem sentido, se a equação já foi dada, por que que eu vou somar para chegar nela de novo? Porque quando você soma as equações, você ajusta as energias. Então, que nem aí, ó, quando a gente inverteu a segunda equação, o que que aconteceu? A gente inverteu o sinal da entalpia. A entalpia era negativa, ela se tornou positiva. Então, essa soma de equações, ela é necessária para que você ajuste as energias. E quando você consegue, no final, reproduzir a equação geral, dada lá no início do problema, é sinal que você já ajustou as energias. Então, que coisa eu posso fazer? Eu posso, a partir do momento que eu chego na equação geral, né, eu posso somar as energias diretamente, porque eu já ajustei elas. Então, eu vou somar ali o ΔH
menos 395, se não me engano, mais 263, né? 263, e aí eu chego nesse valor de entalpia final, tá? Então eu posso somar as energias diretamente, porque eu já fiz o acerto aí das equações. Tudo bem, gente? Eu vou colocar depois uma aula só de exercícios de lei de Hess. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Vocês viram que é um exercício de observação. Eu tenho que pegar a equação geral, que é dada no exercício logo no início, pegar cada um dos componentes e confrontá-los em relação às equações intermediárias. Eles têm que estar sempre do mesmo lado, ou no reagente ou no produto. Quando eles estão em lados alternados, eu preciso inverter a equação intermediária, de forma que aquele componente fique sempre do mesmo lado. A partir daí, então, eu somo as equações e depois que eu atinjo o meu objetivo, que é reproduzir a equação geral, então eu posso calcular a variação de entalpia do processo todo, simplesmente somando as energias que eu já ajustei, tá? Então é isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Não esqueça de se inscrever e curtir aí o meu canal. Obrigado, um abraço e até a próxima aula. Tchau!